A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Esta é uma série desafiadora e empolgante. Nós estamos muito animados em começar e percorrer várias pessoas que vamos conhecer nesses dias. Vai ser muito bom. Estamos iniciando essa última série de pregações sobre o tema geral do ano de 2019, para servir. Nós seguimos o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, apenas para relembrar, nos meses de março e abril, nós falamos em servir gentilmente. Essa expressão que achamos que resume bem as 8 facetas do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Nos meses de maio e junho, a nossa proposta foi: nós, discípulos, fazem discípulos, com ênfase no discipulado, isto é, atar alguém a Jesus pelo discipulado. Este é o melhor serviço que nós podemos prestar a alguém. E nos 2 meses passados, nós vimos que entre a túnica e a toalha, nós devemos ficar com a toalha. A exemplo de Jesus, que mesmo sendo o único detentor da túnica, deixou-a de lado para com a toalha servir-nos. E assim como Ele nos serviu, nós agora servimos-nos uns aos outros e a quem quer que seja. Agora, em outubro e novembro, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que são para nós modelos de servos. E quando nós pensamos em modelos de servos, logo nos ocorrem os nomes mais importantes da Bíblia, os heróis da fé, como aqueles da lista de Hebreus. Moisés está entre eles, e de fato, Moisés foi um destacado servo de Deus. Nas muitas vezes em que o seu nome
é mencionado, invariavelmente vem junto à expressão servo de Deus. Este sim foi um grande servo de Deus. O que nos impressiona em Moisés é que os serviços que ele prestou foram de fundamental relevância para os propósitos que Deus tinha para o seu povo, na época Israel, mas não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Os reflexos da vida de Moisés estão presentes até hoje. Não somente isso, foram serviços que exigiam coragem da parte dele e vieram acompanhados de sinais miraculosos. O poder de Deus literalmente irradiava de sua boca e de suas mãos. O último livro de Pentateuco termina enaltecendo os feitos de Moisés. Veja só o que diz Deuteronômio 34, de 10 a 12. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. E veja, Moisés conquistou o respeito não só do seu povo, mas também dos egípcios. Moisés, como diz Êxodo 11:3, era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó, como pelo povo egípcio. Moisés tinha essa posição, esse status naquela sociedade poderosíssima. O testemunho que a palavra de Deus dá a respeito de Moisés é este: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Que grande homem, né? Ele é um destaque realmente na história da Bíblia e na história da humanidade. Mas, sempre tem um mas Moisés não teria feito absolutamente nada do que ele fez. Moisés nem sequer existiria como homem, se não fossem outros servos fiéis que agiram nos bastidores, que passam despercebidos e são desconhecidos por muitos. Quem sabe eu vou mencionar alguns nomes aqui hoje de manhã, e nós vamos mencioná-los ao longo dos próximos domingos, de pessoas que vocês nunca ouviram falar. Raramente são citados, e quando são, só de passagem, para compor o cenário para o grande herói. Mas nem por isso deixam de ser servos de Deus, que cumpriram o seu papel e que merecem, como os grandes servos de Deus, ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A série que nós estamos iniciando hoje, então, é uma homenagem a estes servos anônimos e improváveis, que muitas vezes ficam obscurecidos pelos feitos dos famosos nomes da história bíblica. Decidimos, nesta série, além de servos anônimos, decidimos escolher personagens femininos, pois elas ocupavam uma posição insignificante nas sociedades da sua época. E com isso nós queremos destacar o valor que Deus dá a todos, indistintamente, independente das épocas e das culturas, homens e mulheres, grandes ou pequenos. Para Ele, o importante é ser um servo fiel,
seja ele quem for. Então, o tema desta nova série, como vocês já ouviram, é Anônimas Improváveis. Então, para abrir esta série, eu trago para vocês um trio estratégico a serviço de Deus. Um trio estratégico a serviço de Deus. 3 servas coadjuvantes, mas fundamentais para Moisés tornar-se um grande líder, reverenciado até hoje em quase todo o mundo. Por isso, quero convidá-los, meus queridos, a rever o difícil início de vida deste personagem emblemático que foi Moisés. Porque essas 3 servas estão ali nesse contexto. Por pouco, não haveria o que falar de Moisés, além da sua morte prematura, se não fossem essas 3 mulheres. Quero que você acompanhe comigo a leitura de Êxodo. Nós vamos começar no capítulo 1, lendo os versículos de 8 a 10, depois o versículo 22 e depois em seguida vamos para o capítulo 2. Êxodo 1, 8. Veja só o contexto da vida de Moisés, na época que ele estava ali surgindo. Por fim subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José, lá de trás, de anos atrás. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Veja que crueldade. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Este era o quadro que estava se formando para a chegada de Moisés. Então vamos para o capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. Então a moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Que história fantástica!
Que coisa incrível, inédita. E nós queremos então conhecer essas personagens. A primeira dessas mulheres é Joquebede. Você já tinha ouvido esse nome? Talvez alguns nunca tenham ouvido. Joquebede, a mãe biológica de Moisés. O nome dela e o do seu marido, Amrão, são mencionados em Êxodo 6:20, você pode anotar e verificar lá. Naturalmente, quando lemos essa história, a primeira coisa que nos salta aos olhos é este plano maluco que essa mulher teve, um plano de altíssimo risco de lançar o seu bebê de 3 meses no rio Nilo. Eu não sei, você é mãe, não sei o que passaria pela sua cabeça nesse momento, mas foi um plano arriscado. Ali no rio Nilo, dentro desse frágil cesto de junco, na esperança de uma egípcia o achar e querer protegê-lo. Sim, esse é um fato destacado nessa história. Mas não é exatamente esse o ponto que eu gostaria de destacar no papel desta mulher como serva de Deus. Porque a narrativa da história é impressionante. E a intervenção de Deus é, sim, inegável. Porque, veja só, Moisés, depois de ter sido solto no rio, volta aos braços da sua mãe, contra todas as probabilidades, contratada que foi para ser a sua ama de leite. É incrível isso, né? Incrivelmente, ela tem o privilégio de criar o seu próprio filho sob a proteção do palácio real, até ele crescer e tornar-se uma criança saudável. Eu destaco aqui o papel que ela desempenhou na vida desse menino durante esse período de tempo que esteve aos seus cuidados. Joquebede aproveitou ao máximo o curto tempo que dispunha para ensiná-lo sobre o seu povo, os judeus, e sobre o seu Deus, o Deus dos judeus. Joquebede deixa um legado no coração de Moisés que o acompanharia até tornar-se um homem adulto, poderoso e respeitado que ele se tornou. A Bíblia conta que certo dia ele saiu do palácio para visitar o seu povo. Veja só, ele sabia muito bem qual era o seu povo. Ele havia aprendido de sua mãe. Muitos anos mais tarde, já longe do Egito, na terra de Midian, Deus aparece a ele numa sarça que queimava sem consumir-se e identifica-se a Moisés dessa maneira. Veja só o que Deus diz para ele: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Sabe o que eu observo nessas palavras de Deus? É que Moisés sabia muito bem quem era Abraão, Isaque e Jacó. Ele aprendeu da sua mãe. Ele sabia muito bem quem era o seu pai. Ele conviveu com o seu pai. E ele sabia muito bem quem era o Deus do seu pai. Ele cresceu ouvindo as histórias do único Deus verdadeiro, dos feitos poderosos que ele realizou através dos patriarcas do seu povo. Ele, inclusive, aprendeu quem era José. Ele aprendeu tudo isso, sabe de quem? Da sua mãe. Um legado que permaneceu no seu coração pelo resto da sua vida. Vocês podem perceber? Joquebede foi uma serva fiel
deixando o maior de todos os legados para o seu filho, o temor a Deus. Joquebede deixou um legado. Nós aqui, na nossa igreja, nós cremos que as histórias da Bíblia que transmitimos às crianças têm o poder de torná-las homens e mulheres tementes a Deus e capazes de realizar feitos extraordinários para a sua glória. Nós cremos nisso. Por isso nós temos um ministério infantil tão bem organizado, tão bem preparado para ajudar os pais desta igreja a que seus filhos aprendam sobre Deus, aprendam a amar a Deus e aprendam a temer a Deus. Aliás, ontem foi o Dia da Criança, hoje há uma programação especial, o pessoal que publicou uma Bíblia para crianças, vocês terão acesso depois a ela, aproveitem. Joquebede significa Jeová é glorificado, e Jeová de fato foi glorificado por meio do serviço dessa mulher. Minha oração, meus queridos, é que Deus continue sendo glorificado pelo legado que nós deixamos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos coleguinhas dos nossos filhos e a qualquer criança a quem pudermos contar as histórias bíblicas do amor de Deus. Porque quando o fazemos, nós estamos plantando essa semente no coração dessas crianças, que nunca mais será esquecido. E quando eles se tornarem adultos, eles levarão esse legado consigo. Essa é Joquebede. Depois de Joquebede, eu quero destacar a filha dela, a Miriam, irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés. Provavelmente, quando Moisés nasceu, ela tinha 15 anos. Ela foi serva de Deus quando fez essa ponte de ligação entre a sua mãe e a princesa egípcia. A virtude da Miriam, neste caso, foi como uma serva obediente. É isso que eu vejo nela, obediência. Porque para mim, obediência é o requisito básico para alguém que se propõe a servir. Nem sempre é agradável servir, mas eu obedeço, porque é bom, porque faz bem, eu obedeço. Pelo que se sabe, possivelmente, ao contrário do que ela fez, essa não era uma característica natural de Miriam. E sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro pelo nome dela. Os nomes naquela época revelavam muito do perfil das pessoas. E o nome Miriam, anota aí, o nome Miriam significa exatamente o oposto que se espera de um servo. Miriam, no hebraico, é rebelião. Rebelião. E me parece que essa é a palavra que melhor descreve o temperamento dessa menina. Há um episódio sobre a atitude dela, narrado na Bíblia, muitos anos depois, quando ela já havia se tornado uma adulta, que deixa transparecer bem esse seu caráter rebelde. Porque ela se rebelou contra o seu irmão mais novo, Moisés. Quando este liderava o povo no deserto, ela tentou, junto com seu outro irmão, Arão, usurpar-lhe a sua posição. E ela precisou ser severamente repreendida e até disciplinada por Deus. Vocês podem ver essa passagem. A pele dela se tornou branca, ela foi tomada por uma enfermidade de pele, e depois de uma oração intercessória de Moisés, ela foi curada.
rebelde. Sabe, o temperamento, o nosso temperamento pode ser um grande obstáculo para servirmos as pessoas, para obedecermos e servirmos as pessoas. Mas nunca, jamais pode ser um impeditivo. Nós não podemos usar o nosso temperamento como uma desculpa para deixar de obedecer a Jesus na ordem que Ele nos dá de servir as pessoas. Obediência é uma decisão consciente que se toma, independente das tendências naturais da nossa personalidade. Nós fazemos isso porque isso é certo. E escolhemos, decidimos fazer o que é certo. Miriam poderia ter se rebelado contra sua mãe, argumentando muitas coisas. Ela poderia ter argumentado que é muito perigoso o que ela ia fazer. Uma menina de 15 anos, nesse plano maluco, ela poderia argumentar que ela era uma menina tímida, para falar com uma pessoa estranha que achasse o cestinho com o bebê. Ela podia achar qualquer outra desculpa que os rebeldes geralmente encontram para desobedecer a uma ordem. Todos nós fomos filhos, mais ou menos nessa idade, e com que facilidade a gente achava um jeitinho para não obedecer a nossa mãe, né? Contudo, nessa situação específica, Miriam não foi rebelde e obedeceu. E ela obedeceu à risca as instruções de sua mãe. E isso significou a salvação do seu irmão e, sem saber, de todo o seu povo, inclusive dela. Sabe, meus queridos, agora, nos nossos tempos, como representantes de Jesus, nós sabemos que servir ao próximo faz parte do nosso papel. Nós estamos falando isso ao longo de todo esse ano. É parte integrante do nosso papel servir as pessoas. Estamos aprendendo com Jesus. As nossas tendências naturais podem, ora facilitar, ora dificultar o serviço que prestamos às pessoas, mas jamais as nossas tendências naturais podem impedir-nos de servir. Por quê? Se depender só de nós, é um impedimento. Mas Jesus foi muito camarada conosco e deixou em nós o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, e é Ele que nos capacita a ter o domínio próprio necessário sobre as nossas atitudes egoístas e nos tornarmos pessoas prontas a servir os outros. Precisamos aprender a orar como Davi orou. Torna-me disposto a te obedecer, ó Deus. Que essa seja a sua oração, que essa seja a nossa oração. Muito bem, vimos a Joquebede, vimos a Miriam. Vamos ver a terceira personagem importantíssima na vida de Moisés. Compondo esse trio a serviço de Deus. E essa terceira personagem, ela é de fato anônima e improvável, totalmente. Ela é anônima porque de fato não sabemos o seu nome. Há algumas especulações, algumas conclusões que os historiadores tiram, mas a Bíblia nunca revelou o nome dela. É improvável que ela tenha sido uma serva de Deus, porque ela não tinha qualquer relacionamento com o Deus dos judeus. Eu estou falando da princesa egípcia, que achou o cesto de junco com o bebezinho no seu interior. Aliás, foi ela quem deu o nome à criança. Ela o chamou de Moisés, porque ela disse: eu o tirei da água. Moisés pode ser derivado do verbo machá,
que significa tirado, Machá, Moisés. Ela deu o nome, ela que batizou ele. O que me impressiona nessa personagem é que ela não fazia a mínima ideia de estar a serviço de Deus. Notaram isso? Ela estava a serviço de Deus, mas não fazia a mínima ideia que ela fazia isso. Mas Deus a usou, mesmo assim, para preservar a vida daquele que seria o libertador dos hebreus. Deus sabia que podia contar com o seu serviço. Eu estou fazendo uma afirmação forte aqui. Deus sabia que podia contar com o seu serviço. Por isso conduziu aquele frágil cestinho até ela, desviando-o de outros egípcios que eventualmente poderiam achar o cestinho ao longo daquele rio. E se o achassem, com certeza matariam o bebê que estava ali dentro. Porque era uma ordem do rei. Deus sabia que aquele lindo bebê despertaria na princesa um instinto natural das mulheres, o amor maternal. Mulher, você sabe o que é isso? A princesa egípcia e o amor. Porque o amor é essa força sobrenatural que e que todos nós trazemos dentro de nós, porque todos nós trazemos em nós a imagem do nosso Criador, que ama, que é amor. O amor é essa força sobrenatural que é capaz de enfrentar todos os perigos e superar todos os medos. Ela sabia, ela chegou a essa conclusão quando viu o bebê, que ele era um bebê judeu. Ela sabia disso. Ela falou isso para suas servas. Ela também sabia que o seu pai, o faraó, tinha dado a ordem de eliminar todos os meninos judeus. Ela sabia disso. Mas o amor falou mais alto do que tudo. Nós vimos que ela teve pena dele. A melhor palavra para descrever pena nesse caso é compaixão, que é uma das expressões, uma das facetas do amor. Por amor ao menino, ela desobedeceu um decreto do seu pai, o rei do Egito. Lembre-se que era uma questão de segurança nacional. O faraó sentia-se ameaçado pelo povo judeu e ele baixou esse decreto de que as crianças recém-nascidas, os meninos recém-nascidos deveriam ser sacrificados. Mas essa princesa correu todos os riscos por amor. Ela lhe deu as condições necessárias para um crescimento saudável nos seus primeiros anos de vida. Depois o acolheu como filho adotivo e nessa condição ela lhe proporcionou tudo que um filho de uma princesa poderia ter. Imagina, o filho da princesa. A melhor alimentação, as melhores roupas, uma educação de altíssimo nível, sem falar no afeto maternal que essa mulher dedicou a esse menino. Quando eu vejo essa situação, eu acho essa situação extremamente irônica. Veja só, a maior ameaça do faraó estava sendo criado no seu palácio, pela sua filha com o seu dinheiro. Ele estava criando um monstrinho e não sabia, né? A princesa egípcia foi sim uma serva de Deus, contribuindo na formação de Moisés para que se tornasse um dos grandes líderes de todos os tempos e realizasse um dos maiores feitos da história da humanidade, conduzir uma multidão de peregrinos de volta à sua terra natal e organizar a vida social e religiosa deste grande povo, o povo onde nasceria o Salvador do mundo. E nessa extraordinária história,
estava por trás esta mulher. Eu fico imaginando, gente, liberdade aqui de imaginação, tá bom? É só imaginação, não está escrito na Bíblia. Mas o que é que poderia passar pela cabeça dessa mãe, caso ela ainda estivesse viva, vendo o seu filho, agora um homem experiente, sendo o porta-voz de um poderosíssimo Deus, que era desconhecido dos egípcios, realizando extraordinários sinais miraculosos jamais vistos pela humanidade, naquelas 10 pragas. O que estava passando pela cabeça dessa mulher se ela estivesse presenciando tudo isso? Talvez ela estivesse dizendo assim: que coisa! No que é que se transformou esse meu filho? Que homem! Que líder! Quanta autoridade! De onde vem todo esse poder? Quem é esse Deus que ele diz representar? Quem sabe, vendo tudo o que ela estava vendo, não acabaria convertendo-se ao Deus do seu filho, muito superior aos deuses egípcios? Quem sabe? Quem sabe se o amor que ela dedicou ao seu filho adotivo não se estenderia também ao Deus do seu filho? Quem sabe? Quem sabe, no início, ela tenha servido inconscientemente a Deus. Mas depois, quem sabe, teria tornado-se uma serva sua, agora muito consciente. Quem sabe? Alguém que tem um coração disposto a amar ao próximo, eu creio, está a um passo de amar a Deus. Porque amor tem tudo a ver com Deus. 3 mulheres, anônimas, improváveis. Estou falando com você. Você se considera um anônimo improvável? Quem sabe você pense, na minha vida, eu nunca espero ser um Moisés, um grande herói, com nome conhecido pelo mundo todo. Eu sou um anônimo improvável. Mas eu gostaria que você se inspirasse nessas 3 mulheres anônimas e improváveis. Para gerações que virão, deixe Deus como legado. As gerações que virão de você, deixe Deus como legado. Se for para salvar alguém, obedeça, não importa o seu temperamento. E sirva quem precisa do seu amor. Seja movido pelo amor. Para as gerações que virão, deixe Deus como legado. Se for para salvar alguém, obedeça. Sirva quem precisa do seu amor. Amém? Deus abençoe você. Daniel.